agradecimento a todas as homenagens que eu recebi ontem, a todos os vídeos, hoje eu vou contar para vocês uma história em agradecimento. É uma história muito engraçada, uma história africana, de como as histórias vieram parar no mundo. Quem escreveu essa história foi o Rogério Andrade Barbosa. Eu misturei um pouquinho de uma lenda africana antiga e uma história do Rogério Andrade Barbosa. Certa vez, quando o mundo ainda não tinha histórias para contar, Anansi, o Rei-Aranha, desceu uma longa trama que ia do solo até alcançar o céu. Lá se dirigiu a um castelo. Ele queria resgatar as histórias guardadas em uma urna de ouro pelo Deus do céu. Deus, quando viu Anansi tão magrinho e pequenininho, riu e zombou dele. Mas lhe propôs um acordo. Anansi teria que levar até o castelo Onini, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Miboro, as vespas que picam como fogo e, por fim, Mimoatia, que era uma fada da floresta que ninguém nunca tinha visto. Até aquele momento, ninguém tinha realizado essas provas, mas Anansi não se intimidou. De volta à sua casa, Anansi se pôs a pensar em como realizar essas provas. Chegou à conclusão de capturar Onini. E para isso, teria que arranjar um galho de palmeira e um pouco de trepadeira. Assim, se dirigiu a um riacho onde Onini, a grande serpente, costumava se banhar. Próximo dela, ele ficou falando bem alto. Eu acho que esse galho é maior do que Onini. O plano deu certo, pois a cobra ficou curiosa e fez questão de medir se ela era maior ou não que o galho da palmeira. Deitou-se do lado do galho e assim Anansi aproveitou e prendeu-a com a trepadeira. Estava capturado o primeiro desafio. Novamente, Anansi chegou a uma resposta para capturar, dessa vez, as vespas. Com uma folha de bananeira e uma cabala, que é um vaso cheio de água, aproximou-se das Miboro. Aproveitando o momento de distração delas, atirou todo o conteúdo da cabala para o alto. E aí ficou parecendo que estava chovendo. Colocou uma folha na cabeça e gritou: venham, venham, está chovendo, está chovendo. E se vocês ficarem aí, vão molhar suas asas de fogo. Entrem aqui nesse abrigo, que é esse vaso de barro. Nem é preciso dizer, não é verdade? Era a cabala, e Anansi tampou com a folha de bananeira, e assim prendeu o segundo desafio, as vespas de fogo. No caso da captura de Ozebo, o leopardo de dentes terríveis e afiados, bastou Anansi cavar um buraco, tecer uma teia bem forte e no fundo dele e depois tapá-lo com folhas, pois assim, no dia seguinte, Ozebo já estava lá, caído na armadilha. Mimoatia, a fada da floresta que ninguém nunca viu, Anansi pensou mais um pouco. Depois de pensar muito, achou um galho caído por um raio e teve uma brilhante ideia. Preparou um delicioso mingau de mandioca. Enquanto isso, talhou uma boneca de forma humana com um galho que ele achou. Anansi, então, se dirigiu até o local onde a fada costumava dançar. Colocou a boneca juntamente com um prato de mingau, mas antes passou no corpo da boneca um líquido pegajoso chamado piche. E ela ficou toda grudenta. Mimoatia, que era a fada das florestas africanas, depois de um tempo, apareceu e achou estranho aquele boneco com um saboroso prato de mingau no meio da floresta. E quis comer um pouco, mas ficou esperando o boneco oferecer. Irritada com o fato do boneco não oferecer nada para ela, Mimoatia então deu um tapa na cabeça do boneco, mas acabou ficando com a mão presa. Deu outro tapa muito irritada e prendeu a outra mão. Por fim, deu um chute, derrubou o prato de mingau que tanto queria e ficou toda grudada na boneca. E assim, Anansi tinha capturado o último ser mágico. Anansi, então, juntou todas as criaturas capturadas e no dia seguinte tramou uma teia que ia da terra até o céu e foi buscar o seu prêmio, as histórias do mundo. O deus Niacompon, que tomava conta das histórias, ficou muito surpreso com a capacidade de Anansi, pois ele não passava de um jovem aranha miúdo e fraco.
com muito gosto então, me concedeu a urna de ouro, onde todas as histórias do mundo estavam guardadas. A Nancy, de volta à sua aldeia, dividiu então essa e outras histórias com o povo africano. Mas as histórias ficaram só na África e o resto do mundo não as conhecia. Foi então que um curioso ratinho começou a percorrer todos os cantos da África e ouvir todas as histórias que a Nancy trouxe do céu e guardou num grande baú, contadas pelo povo africano. Mas um dia, uma rajada de vento abriu o grande baú e assim todas as histórias trazidas por Anansi se espalharam pelo mundo. E hoje nós temos vários segredos para contar, que são as histórias que conhecemos. É como se nós fôssemos cada fiozinho de história. Cada pessoa tem o seu fio dentro do baú. Todo mundo tem sempre uma história para contar. Um beijo grande para vocês e muito obrigada. Saudades.